Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 20h30, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois a gente também manda esse vídeo lá para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Na segunda-feira nós nos reunimos aqui para trazer uma passagem do Evangelho de Jesus para que a gente possa refletir a vida, né? Trazendo sempre um tema atual para que a gente possa esclarecer, né, muitas dúvidas que nós temos no nosso comportamento, nas nossas atitudes, no nosso proceder, né, na construção do homem integral que nós estamos tentando fazer aqui nesta encarnação, nesse momento evolutivo do planeta Terra. Então é muito importante que a gente tenha pelo menos uma vez por semana, né? Eu sei que é o mínimo, mas pelo menos uma vez por semana que a gente deixe um pouquinho os nossos afazeres para que a gente possa refletir a vida de uma maneira mais elevada, com um entendimento maior, né, sobre as situações da vida. Então hoje a gente trouxe um tema aqui muito interessante, que foi sugerido até por uma pessoa, por uma amiga muito querida, e daqui a pouquinho até ela entra aqui na playlist aqui, e enquanto isso a gente pede para vocês, né, que quando assistirem esse vídeo aqui pelo Instagram ou pelo YouTube, não se esqueça de curtir o vídeo. Não para mim, porque eu não preciso disso, mas é porque ajuda a propagar melhor o Evangelho, né? E a nossa proposta aqui é simples, é uma proposta voluntária que a gente faz, é o prazer desse trabalho é de estar unidos com vocês e é de poder trazer um pouquinho do entendimento do Evangelho para todos nós, né? É tão importante, às vezes aquele Evangelho, aquela passagem vai falar assim diretamente naquele problema que a gente está vivendo, naquela situação, e aí cai que nem uma luva, né, para o nosso entendimento. Então, vamos iniciar agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, por mais essa oportunidade que nos é ofertada, de termos a honra de estarmos falando em seu santo nome. E nós te rogamos, Mestre, que estejas no meio de nós mais uma vez, para que nós possamos apreender as lições do Evangelho, que nós possamos fazer luz no nosso pensar, no nosso agir, que nós possamos compreender as lições que aqui vamos refletir com a sua ajuda, com a sua presença, com a presença do amor no nosso coração. E assim, em teu nome, que nós iniciamos esse Evangelho de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E o tema, como eu falei, foi sugerido pela Gisele e ela pediu, me mandou até um trecho do Evangelho, mas eu fui desenvolver o tema dentro do Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, Jesus está preparando os seus discípulos para a sua missão. Eram 12 discípulos. E Jesus deu autoridade sobre eles, para que, isso foi após o Pentecostes, né? Para que eles expulsassem os demônios, que eles fizessem as curas também, de toda enfermidade, enfim. E aí Jesus está preparando para que eles passem a se dirigir ao mundo para poder pregarem, né, a boa nova. Então Jesus faz nesse capítulo 10, Jesus faz algumas recomendações, né, para eles. Então ele fala para eles procurarem as ovelhas
perdidas da casa de Israel. Ele fala: não tomeis o caminho dos gentios e não entrei em cidade de samaritanos. Então ele faz várias recomendações: curai os enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes, que eram os dons que Jesus revestia esses seus apóstolos para que eles pudessem cumprir bem a sua missão. E ele sempre fazia muitas recomendações, entre elas para examinar se aquela cidade ou aldeia era digno de que eles permanecessem lá dentro, né? Saudar a casa que os recebiam. Se ninguém quiser receber a palavra, que saia daquele lugar ou daquela cidade, sacuda o pó dos vossos pés e vai embora. Não entre em contenda com ninguém. Jesus sabia que ele estava enviando os seus apóstolos num mundo que era muito perigoso e continua sendo muito perigoso. Continua. E ele estava enviando esses apóstolos como ovelhas no meio de lobos. Então ele diz, e é o tema do nosso evangelho hoje, eu só estava contextualizando, no versículo 16 do capítulo 10, ele diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. E encerra esse capítulo 10. E é claro que todas essas recomendações que estão gravadas aqui no Evangelho, que foram feitas aos apóstolos, são feitas a nós também. São lições para todos nós. O que Jesus estava dizendo para ele: olha, vocês vão ao mundo, o mundo é perigoso, mas eu não vou deixar vocês. Não pensem que andando no meio de lobos vocês estarão desprotegidos. Não, eu estarei aí com vocês. Tanto é que eu vos preparo com sabedoria e coragem, para que possais cumprir a missão. Mas ele principalmente estava preparando os seus apóstolos para lidar com lobos. E a gente sabe que lobo come ovelha. Eles sabiam que os apóstolos, por causa do nome dele, iriam enfrentar esses lobos. Iriam passar por muitas provações. Provações morais, provações inclusive físicas. Quantos dos seus apóstolos não apanharam, não foram mortos, crucificados? Mesmo depois, Paulo de Tarso, quando vem depois, se a gente lê o livro Paulo de Tarso, quantas surras ele não levou? E não era uma surrinha, não, eram muitas surras. Jesus sabia que eles iam ter que enfrentar os lobos do caminho, como ele mesmo enfrentou. Várias vezes, se a gente vai vendo lá no Evangelho, Jesus era tentado pelos fariseus a cair em contradição. Em várias situações, que a gente já até comentou aqui. Quando perguntam a Jesus qual era o maior mandamento, e pergunta quem era o próximo, e Jesus faz aquela linda parábola do samaritano. Quando Jesus é tentado, quando eles fazem a pergunta se eles deveriam pagar o tributo a César, e Jesus, então, na sua inteligência, sabedoria, então pega a moeda e diz para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em vários momentos eles tentaram Jesus, mas ele com sabedoria e coragem, e nunca
nunca revidando o mal com o mal, mas esclarecendo e colocando a ordem das coisas. Por isso é muito importante para o discípulo de Jesus, para nós que nos denominamos de cristãos, que a gente tenha este comportamento de o poder de falar em seu nome com um comportamento de sabedoria e não de tirania. Porque Jesus, ele traz o amor, e o amor sem sabedoria, ele pode se tornar tirano. Então nós não temos que violentar a mente de ninguém para aceitar ou não. Cada um vai ver a verdade com o próprio tempo. Nós não precisamos nos vingar das pessoas, porque a verdade aparece para todos. Mais dia, menos dia. Mas vamos procurar agora, já que a gente sabe que vive num mundo de terceira dimensão, onde aqui é hospital, escola, hospício, penitenciária, tudo junto e misturado. Ou seja, esse mundo de terceira dimensão é uma projeção mental das pessoas, dos espíritos que aqui habitam. Infelizmente, uma grande parte não desperta, emite essas ondas, né, de violência, essas ondas de guerra, de disputa, de competição, enfim. Tudo que a gente não precisa falar muito, porque nós vivemos aqui, todo mundo sabe disso. É um mundo perigoso, a projeção mental aqui assusta. Porque às vezes mesmo a pessoa, quando ela tenta ser boa, às vezes ela nem consegue. Ela nem consegue. E acaba nesse mundo de periculosidade, muitas vezes sendo manipulada. Tem muitos manipuladores de ideia, oportunistas, que fazem, que se colocam na pele de ovelhas e se fosse possível, enganariam até os cristãos mais sinceros. Falsos cristos e falsos profetas, tá lotado, gente. E usar o nome de Deus, e usar o nome de Jesus para interesses próprios, infelizmente, é o que mais a gente tem visto. E quanta gente se utiliza desse expediente para manipular as pessoas, para fazer das massas o que bem entendem. Quando Jesus, no seu comportamento, ficou muito claro, a sua posição foi sempre muito clara. Ele nunca compactuou com um governo terreno, com nada disso. Nada disso. E por causa disso ele foi morto. Por causa disso ele foi considerado um rebelde. Então hoje a gente andando no meio de toda essa mídia que a gente vê por aí, no meio de toda essa corrente de gente que distorce toda a moral, que não tem o menor compromisso moral, nem no trato com as pessoas, nem no trato com o seu próprio corpo. Nós saímos de um patamar, aqueles que saíram do patamar da sobrevivência vivem se deturpando, se acabando moralmente, através de todos os tipos de vícios. Todos os tipos de vícios. Tudo que deveria ser natural se tornou um vício. A busca do prazer desenfreado. Como crianças que têm problemas de limites prejudicados. Assim se comporta esse rio caudaloso da humanidade. E se a gente não toma conta, a gente entra no meio disso também.
porque todo mundo posta na internet, porque todo mundo mostra, porque tá todo mundo mostrando o corpo, ou isso e aquilo. Então as pessoas acham que para serem amadas, o apelo é cada vez maior. E isso se conta em todas as faixas etárias, em todas as etnias. E o que Jesus nos alerta, como alertou aos seus apóstolos, é que andando nesse mundo, que nós andássemos como pombas, inocentes. Mas, Ângela, vamos andar como inocentes no meio desse mundo de lobos? Vamos entender o que significa a palavra inocente. Quando ele diz pombas inocentes, ele queria dizer assim: não se misture ao mal. Não dê crédito para o mal. Viva livre de vícios. Viva livre de enganos. Sem malícia, seja sincero. Inocente é isso. Seja você, o seu eu verdadeiro. Seja autêntico. Não seja malicioso, como são os maliciosos. Mas sede prudentes. Ele não disse para a gente ser malicioso como a serpente. Ele disse sede prudentes. E o que é que significa ser prudente? É ser sensato. É ser sábio. É ser sagaz, esperto, ponderado e cuidadoso. Isso é a prudência. Não é que a gente não perceba o mal, mas a gente não entra na corrente, na mesma provocação que nos é feita. Então o mal pode vir nos provocar, mas nós vamos nos manter no nosso lugar, na nossa conduta, sem procurar entrar na maldade alheia, porque senão eu vou lidar mal com mal. E não é essa a proposta do Evangelho, não é essa a proposta de Jesus. Para extirpar o mal, somente o bem pode lidar com o mal. Então, se eu quero acabar com o mal, eu tenho que usar o bem. Se eu usar o mal, eu me torno tão maldoso quanto o outro. E nós vamos entrar numa disputa inglória, e isso vai provocar guerra, isso vai provocar infelicidade. E não é essa a recomendação de Jesus. A recomendação é que a pessoa aprenda a ser simples, como as pombas, sem agressividade. Sem agressividade. Mas não ingênua a ponto de corromper o seu caráter. Porque daí ela seria uma tolice. A pessoa que vive desavisada, desligada. Ele não falou para viver desligado de tudo. Muito pelo contrário. O discípulo do Evangelho é aquele que está mais atento ao que está acontecendo e ele consegue entender as intenções por trás das provocações que o mundo faz. Por isso que viver com Cristo, viver o Evangelho não é uma tarefa fácil, não. A gente tem muito consolo, muito apoio, muita proteção, muito de tudo. Mas a gente vai ter que ter muita coragem para enfrentar as marés que vêm do mundo, que vão tentar nos desestabilizar. E principalmente agora nesse período de transição que a gente está vivendo, nessa mudança, esse ano novo que começa agora, dia 21 de março, esse ano novo promete. E nós temos que estar muito firmes na nossa fé, nos nossos propósitos. Porque o fato de andar
com Jesus não significa que a gente não vai passar pelas provas e que a gente não sofra também. Muito pelo contrário. Muitas vezes as provas vão nos colocar contra a parede para ver até onde que nós já conseguimos realmente consolidar o nosso caráter. Por isso que a prudência é a atitude do sábio. E sábio vem de sabedoria. Por isso que é tão importante a gente ter conhecimento das coisas espirituais, conhecimento sobre a espiritualidade, para você saber filtrar as coisas que você ouve. Porque não é porque se fala em nome de Jesus, ou em nome de Deus, ou de Buda, ou de Alá, e seja lá como for, que o que está sendo falado é o correto. Nós temos que analisar toda a mensagem que nós escutamos ou lemos. Temos que analisar o fundo da mensagem, temos que analisar a fonte de quem é que está falando aquilo. E é isso que Jesus pede. Essa deve ser a nossa conduta. Em todas as áreas da experiência humana, Jesus ele sempre deixa uma forma de a gente ter atitude para viver em equilíbrio. O Evangelho é rico disso. E a sua verdade é divina, atravessa os tempos, não é uma coisa temporal. Imagina que um espírito de escola como Jesus estaria interessado em alguma coisa da terra. Se ele tem todo o domínio sobre a terra. E ele mantém a terra e todos nós, espíritos que aqui estamos sob a sua égide, dentro do seu amor, esperando a decisão de cada um de nós de tomarmos o caminho da verdade, do conhecimento, e que nós estejamos firmes dentro da moral, sem ficar distorcendo isso para baixo e para cima. O que é certo hoje, será amanhã e será depois. O que é errado já foi no passado, é hoje e será amanhã. Nós não podemos mais andar no mundo como nécios, como pessoas ignorantes, de dizer que nunca ouvimos uma palavra do Evangelho e nunca ninguém me ensinou nada. No mundo de hoje é impossível isso. Com os meios de comunicação que nós temos hoje, é impossível que em algum momento, mesmo nos recônditos mais distantes da terra, que alguém não tenha ouvido falar alguma palavra, ou que seja do próprio Evangelho que é difundido no mundo todo, ou de ensinamentos de outros mestres que vieram e que coadunam com a mesma ideia de Jesus. Porque todos eles trabalham sob sua ordem. E foram espalhados no mundo inteiro. O mundo inteiro tem conhecimento da ordem moral. Se as pessoas não seguem, não é por falta de procurar o conhecimento, de dizer que eu não sabia. E nós precisamos pegar esse conselho agora de Jesus, principalmente nesses momentos agora que nós atravessamos da humanidade, e pensar muito bem nessa lição. Não é para a gente sair brigando com todo mundo. Como ele preparou os apóstolos dele quando ele estava terminando a sua missão no plano físico, mas que estaria no meio de nós em espírito o tempo inteiro, ele continua ainda até hoje. Mas nós não podemos esquecer que a lei do livre-arbítrio ela impera para todos nós. E cabe a nós seguirmos o conselho dele ou não. Nós não precisamos brigar com ninguém, mas pautar a nossa vida dentro daquilo que a gente já tem apreendido.
Mas andar com o mestre não é fácil. Muitas vezes a gente vai ter que ouvir muitas coisas, muitas contradições, muitos insultos. E tudo bem. Pior do que o sofrimento dele, impossível. E nós nem chegamos nem na unha do dedinho do pé dele em evolução. Mas, com certeza, esse procedimento na vida vai nos prevenir de muitos males. Males que a gente pode não só viver nesse momento presente, mas arrastar aí nos séculos vindouros. Creiam-me, o presente que é dado para nós é a nossa grande oportunidade de pautar o nosso espírito numa outra ótica de vida e de uma mudança que vai fazer a diferença para nós, não só agora aqui nessa encarnação presente, mas também pela eternidade, pelos nossos próximos desafios. O mestre não teria se encarnado aqui, não viria trazer essa lição pelo seu exemplo à toa. Então fica aí o conselho. Andai no mundo como ovelhas no meio de lobos. As ovelhas simples, as ovelhas que trazem dentro de si a sua simplicidade, que é o que nós devemos ser, as ovelhas do Cristo. E que o nosso comportamento, como ele falou, sede prudentes, como as serpentes e inocentes como as pombas. Quando nós decidimos seguir Jesus, a gente não quer viver no meio, não quer compactuar com os lobos do caminho. E para isso nós temos que fortalecer muito a nossa moral através do conhecimento. Por isso que a gente insiste nesse trabalho. É um trabalho muito simples, mas que a gente sabe que de qualquer forma está plantando sementinhas. Que somente o Pai Maior é que vai adubar e que vai ajudar a cada pessoa que tira um pouquinho do seu tempo para ouvir esses evangelhos que a gente tem colocado aqui. E a ideia é essa. Cada um de nós é enviado em algum lugar, seja no meio familiar, seja aqui na internet, seja no centro espírita, seja numa igreja, não importa onde. Cada um com o seu cadinho, com o seu pouquinho da sua missão. E é tão lindo isso, porque eu vejo tanta gente, inclusive de outras culturas, fazendo trabalhos tão magníficos, trazendo tanta coisa boa. A gente vê trabalhos de pessoas que têm se esforçado para trazer o conhecimento para a humanidade. Em todas as áreas. A gente vê médicos, vê filósofos, vê psicólogos, vê gente de culturas diferentes, orientais, dos iogues, do taoísmo, de tanto lugar, todo mundo trazendo a sua parcela de conhecimento. Então não é por falta de oportunidade. Nós precisamos pegar aquilo que a gente se identifica mais e seguir nesse caminho luminoso. A Terra precisa progredir. A Terra precisa e está mudando o seu fluxo energético. Estamos ainda todos aqui no meio dessa aparente confusão, mas não estamos abandonados. Estamos sempre com o Mestre, sob o olhar do nosso Mestre,
que percebe o coração, a intenção de cada um de nós. Nós emitimos isso através da nossa própria vibração. Todos nós que estamos aqui, que já temos uma luz acesa, procurando essa luz espiritual, nós somos cuidados com muito carinho para que essa luz não se apague. Mas como me disse um dia um guia espiritual, aí eles só podem nos ajudar até a página 2, porque eles também não podem violentar a lei do livre-arbítrio. Então que nós possamos nessa noite seguir esse conselho, né? Andar no mundo prudentes como as serpentes, inocentes como as pombas. Não nos misturemos com o mal. Não revidemos o mal. Deixe que o mal por si mesmo, com o mal que ele já convive, ele mesmo se detona com isso. Que nós andemos cautelosos nos nossos passos, na nossa vida. Afinal, nós vivemos sob a lei da ação e reação, da causa e efeito. E se a gente fizer o mal para alguém, isso retorna. Não porque o outro queira, é porque o mal precisa ser extirpado da fonte. E que a gente possa, então, nós não precisamos para evoluir sofrer tanto. Tem muitos males na nossa vida que são perfeitamente evitáveis. Basta uma decisão nossa. Então que a gente aproveite essa lição, né? Que a gente aprenda a ser simples, sem agressividade, mas não andar na rua ou andar no mundo como tolos. Não, mas daquele que sabe que tem um Criador que tudo vê, que tudo sabe, que tudo dirige. E que mais dia, menos dia, tudo vai ter que retornar ao equilíbrio. E nós também. E é claro que se a gente procura tomar boas decisões, entendendo que o nosso próximo é tão igual a nós como nós mesmos, que também carrega falhas e fraquezas, que a gente possa também medir muitas vezes a ignorância do outro e darmos a caridade do nosso silêncio. Não vale a pena entrarmos em guerra com ninguém, porque o mal, ele se alimenta do mal, e nós não vamos alimentar aquilo que não faz bem para nós e nem para ninguém. Eu espero que essa passagem, esse aviso, inclusive de Jesus, né, diante dos seus apóstolos e que diante de nós também, tenha servido aí para a sua reflexão de hoje, para que você pense um pouquinho, né, e tenha esse entendimento. Espero que a nossa amiga que deve estar aí ouvindo o Evangelho tenha entendido e aproveitado. Desculpe se ficou falho alguma coisa que eu não tenha falado, mas se ficou, depois fala para mim, a gente conversa. Lembrando a vocês que se vocês quiserem fazer também comentários ou perguntas durante o Evangelho, vocês podem fazer, não tem problema nenhum, eu leio aqui todos os comentários que vocês fazem. Às vezes eu não falo nada para não cortar a ideia, mas eu vejo aqui, ela está dizendo que foi perfeito, muito bem. Se não ficou nenhuma dúvida, ótimo. Se ficou, depois você me pergunta. Então é isso, minha gente.
uma lição muito boa. Muito obrigada pela sugestão, do assunto, né? Porque é bom para mim também, porque a gente vai pesquisar, vai estudar, vai contextualizar, e isso também é bom para a gente se aprofundar também, né? Todos nós ganhamos com isso, né? E se vocês que estão aí também ouvindo o Evangelho, se tiverem algum tema que vocês queiram que a gente comente aqui, pode enviar para mim, pode mandar pelo direct. Eu sempre vejo as mensagens aqui do Instagram, podem comentar também no YouTube, porque também aparece para mim lá nos comentários e é avisado no meu e-mail. Então a gente abre um canal aqui. Vocês estão convidadíssimos a participar. Inclusive, fica aí o convite. Se alguém quiser participar no Evangelho, entrar aqui junto comigo para conversar sobre algum tema do Evangelho, fique à vontade. Vai ser um prazer, vai ser uma honra. A gente conversa e combina e pode entrar aqui também, tá? Aqui é uma coisa de fraternidade. A gente pode fazer esse evangelho aqui de várias formas. Então fica aberto. E eu quero também avisar para vocês, já aproveitando, que na semana que vem, no dia 13 de março, o nosso evangelho vai ser às 19 horas, porque eu vou ter um compromisso depois, então na segunda-feira, dia 13, será às 19 horas. Vou ter que antecipar um pouquinho o horário para não cancelar, porque senão depois eu não consigo também fazer o evangelho por causa do compromisso. Tá bom, gente? Muito obrigada a vocês que estão aí comentando, Gisele, Vanilde, Spati, muito obrigada. Vocês sempre aqui toda semana, que Deus abençoe vocês também. E vamos então agradecer ao nosso mestre, né? Que ele possa nos abençoar nesse instante, derramando a sua luz, a sua paz sobre nós, sobre a nossa casa, os nossos familiares, trazendo a paz e a harmonia no nosso lar, trazendo o equilíbrio que nós precisamos, equilíbrio emocional, equilíbrio físico, equilíbrio energético, que nós possamos receber essas dádivas que vêm do mais alto, através dos mentores, nossos queridos amigos espirituais que trabalham conosco, também nessa parte de disseminação do Evangelho do nosso Mestre Jesus. E assim nós agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a toda essa pleiade de espíritos que estão sempre nos ajudando, pedindo que a paz de Jesus possa envolver toda a nossa terra, nossa amada terra, esse planeta que tem nos servido de berço com tantas encarnações para que o nosso espírito possa fazer o seu progresso espiritual. Que as bênçãos de Jesus, que a sua luz entre em todos os recônditos da terra, para que a paz, o amor e a harmonia vibrem em todos os corações. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que Deus nos abençoe a todos. Então, semana que vem, às 19 horas, estaremos aqui com o nosso Evangelho Online. Não esqueçam de curtir o vídeo depois que ele vai pro timeline aqui, pro feed e também lá no YouTube. Tá bom? Um grande beijo para vocês, que Jesus nos abençoe a todos. Fiquem na paz e uma ótima semana.